pega o material para poder acompanhar, tá bom? E a gente vai aqui, então, trocando figurinhas, né? Conversando um pouco mais com relação a essas partes aí relativas a orçamento público, tá? Beleza, deixa eu subir o material aqui para você, só um minuto, tá bom? Vamos lá. Pronto, beleza. Aquele material já está aí para você, né? Vamos então começar a trabalhar aqui com o nosso material. Qualquer coisa você vai colocando no chat, tá? Nessa live aqui, o que eu vou fazer com você? A gente vai resolver algumas questões, entender aí alguns pontos, fazer alguns esqueminhas. Eu vou pedir licença, né, para ficar usando meu óculos, porque senão não consigo enxergar aqui as informações da louça digital. Então, eu vou ficar usando ele aqui para a gente poder enxergar direitinho e trazer as informações para você, tá bom? Mas qualquer dúvida, você coloca aí no chat, tá? Assim que terminar a nossa explicação, a gente tem 20 questões em Sebras para trabalharmos, né? Eu vou abrir um espaço para as dúvidas, tá bom? Então, você já pode colocar na sua dúvida. Se eu não tirar a sua dúvida nesse momento, no final, com certeza, a gente vem aqui no momento de tirar dúvidas, tá? Para a gente poder trabalhar esses pontos e dúvidas que porventura existirem, tá bom? Então, vamos lá. Pega aí teu material para a gente acompanhar, né? Vamos começar a questãozinha aí de número 1, tá? Questãozinha de número 1, que está aí no material para você. Eu vou somente, ó, novamente deixar aqui professor Fábio Lobo, né? Prof.Fábio Lobo. A gente deixa também o Instagram, vou deixar lá no final, mas vou colocar aqui no início também, @prof.Fábio Lobo, tá? Qualquer dúvida, manda lá um direct, é sempre um prazer atendê-los, tá? E a gente vai trabalhar com AFO aqui para PF na área administrativa, ok? Beleza, vamos lá. Ó, questãozinha número 1. Questãozinha número 1 vai lá e diz o seguinte para a gente. Ó. Questãozinha número 1 chega e diz assim, né? A ação planejada do Estado na manutenção de suas atividades, na execução de seus projetos, materializa-se por meio do orçamento público. Beleza? A respeito desse assunto, julgo o item a seguir. Beleza? Em consonância com o princípio da totalidade orçamentária, cada ente da federação deve elaborar uma única lei orçamentária com todas as receitas previstas e despesas fixadas para o exercício financeiro. O item está certo. Olha só, existem 3 princípios básicos do orçamento que estão previstos lá no artigo 2º de uma lei conhecida como Lei 4.320 de 64. Essa lei que trata sobre regras gerais sobre direito financeiro, tá? Então, lá no artigo 2º da Lei 4.320 de 64, a gente tem o famoso UUA, tá? Eu costumo brincar e dizer que é a abertura do Fantástico. Se você falar 3 vezes, né? UUA, UUA, UUA é a abertura do Fantástico. Mas esse UUA são 3 princípios muito importantes do orçamento, que são muito cobrados em provas, que é o princípio da unidade, o princípio da universalidade e o princípio da anualidade. Ah, professor, mas ele não falou em nenhum dos 3, ele falou na tal de totalidade. Bom, porque existem sinônimos desses princípios, né? Quando a gente fala do princípio da unidade, a gente fala do princípio da totalidade. Por quê? Porque o orçamento, ele é constituído de uma única peça. Tudo aquilo que eu preciso colocar na peça, relativo ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, até mesmo informações relativas, por exemplo, a orçamento fiscal, orçamento de investimento e seguridade social, totaliza tudo numa peça só. Então, o princípio da unidade, ele fala do princípio que deve ter uma só peça para cada ente. Então, cada ente, ou seja, União, cada estado, cada município, deve ter apenas uma única lei orçamentária, uma só peça orçamentária. Daí o item está certo, beleza? O princípio da universalidade é conhecido como princípio da globalização. Por que globalização? Porque ele engloba tudo que está aqui previsto, né? O princípio da globalização diz que tem que ter todas as receitas e todas as despesas previstas no orçamento. Então, todas as receitas e despesas estão no orçamento. Ah, professor, ele fala também de universalidade, né? Não, ele está falando aqui da totalidade, porque ele começa falando exatamente isso,
Beleza. E o que deve compor esse orçamento deve ser também receitas e despesas, tá? Anualidade. Ele também é chamado de princípio da periodicidade. Periodicidade. E o que é o princípio da periodicidade? É o princípio que vai dizer que o orçamento ele é constituído aqui, ó. O orçamento ele é constituído por uma vigência de um ano. O orçamento tem uma vigência de um ano, ou seja, o princípio da anualidade ou periodicidade afirma que o orçamento ele é feito ali exatamente para um ano, e é esse o período que a gente tem na anualidade ou periodicidade. São três princípios muito cobrados. Então, em provas de concurso Sebrasp, saber sobre princípios orçamentários é extremamente importante e a gente precisa ir para a nossa prova sabendo sobre princípios orçamentários. Tranquilo? Anota essa informação. Anota aí essa informação importante e vamos para frente. Vamos lá. Questão 2 vai lá e diz assim, ó. A ação planejada do Estado na manutenção de suas atividades e na execução de seus projetos materializa-se por meio do orçamento público. A respeito desse assunto, julgo e a seguir. Os princípios orçamentários, mais um de princípios, ó, válidos para todos os poderes e entes federativos, visa estabelecer regras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. O item está certo. Quando a gente fala de princípio orçamentário, a gente percebe que o princípio orçamentário ele serve como um norte, ele serve como uma base, ele serve como um alicerce, algo que vai trazer força para aquele orçamento que é constituído. Então, quando a gente tem esse orçamento constituído ali, você tem essa questão da base, essa questão do norte, essa questão do alicerce. Isso aí está constituído em quê? Nos famosos princípios orçamentários. Belezinha? Joia? Então, o item está certo, né? Porque os princípios servem exatamente como essa base para o orçamento público. Belezinha? Joia, professor. Vamos para frente, vamos lá. Questão de número 3. Chega e diz assim, ó. Considerando o disposto da Lei 4.320/64, o orçamento adotado no Brasil, as disposições da Lei de Responsabilidade da Receita Pública, eu julgo o item que se segue. Na estrutura orçamentária adotada no Brasil, para se evitarem múltiplos orçamentos, em observância ao princípio do orçamento da unidade, né? A previsão de receita e fixação de despesas de todos os entes federados em cada exercício integram um único documento legalmente formalizado pela pessoa política que detém o poder central, a União, denominado Lei Orçamentária Anual, conforme preconiza a Constituição de 88. O professor está certo, né? Não, cara, está errado. Por que está errado? Veja só. É uma só peça para cada ente. Ou seja, para e pensa comigo, ó. União prepara sua peça? Sim. Ela prepara seu orçamento? Sim. Mas a União precisa se preocupar com as contas do Estado de Minas Gerais? Não, né? Cada Estado prepara o seu. Estado de Minas Gerais precisa se preocupar com as contas do Distrito Federal? Não, DF publica o seu. Ah, professor, e ele precisa se preocupar com as contas do município de Acarape, no estado do Ceará? Não. Nada a ver com a conta do outro ente. Cada ente cuida da sua conta. Então, a União cuida do seu, o Estado do seu, deve do seu, o município do seu. O que, que ele diz? Ele diz que no princípio da unidade aqui, ele até começa bem, ele diz que integra um único documento, ó, que é feito somente pela União. Como se a União detivesse as contas de todo mundo. Cara, a União não vai tomar conta de todo mundo. Cada ente tem a sua peça orçamentária. Tranquilo até aí? Percebeu como os princípios do UUA são bastante cobrados? Professor, mas só tem esses três princípios? Não. O princípio orçamentário, ele está previsto ali na Lei 4.320, mas está previsto na Constituição Federal, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está espalhado na legislação. No final da aula hoje, vou mostrar a você um caminho das pedras. Ou seja, nunca estudei professor, estou vendo a aula pela primeira vez, não sei, não estou entendendo qual o caminho que eu sigo para poder aprender esse negócio. Então, a gente vai dar um aparato geral aqui nas questões, mas no final vou fazer o caminho das pedras, qual o caminho que você deve seguir para você evoluir, aprendendo cada vez mais a administração financeira orçamentária. Tranquilo? Beleza. Vem para cá então, questão de número 4 chegando. Questão 4 que chega e diz o seguinte, ó. Acerca da administração financeira e orçamentária, julgo o item seguinte. O plano plurianual compreende as metas e prioridades da administração pública, assim como as diretrizes da política fiscal em consonância com a trajetória sustentável da dívida, enquanto a lei de diretrizes orçamentárias define diretrizes, objetivos e metas para a despesa de capital e outras delas decorrentes. O item está erradíssimo. Por quê, pessoal? Quando a gente fala do orçamento, o orçamento ele é formado por três instrumentos.
O orçamento é formado por instrumentos. Que instrumentos são esses, Fábio? Ó, os instrumentos são o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, beleza? Esses três instrumentos, eles são feitos com iniciativa, olha só, iniciativa do Poder Executivo. Então, o artigo 65 da Constituição, ele vai dizer que a iniciativa de propor um plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual é do Poder Executivo. Ah, professor, beleza. Só que o que acontece? Acontece que muitas questões vão exigir de você que você conheça o conceito do PPA, da LDO e da LOA. Então, para conhecer o conceito de PPA, LDO e LOA, eu vou abrir uma tela aqui, que ela não fica ali disponível no material, né? Então, é interessante você print essa tela, ou você, por exemplo, anote as informações, e eu vou trazer aqui as principais palavrinhas dos conceitos de PPA, de LDO e de LOA, beleza? Vem para cá, então, olha só. Telazinha aqui para a gente, ó. A gente vai, então, falar dos instrumentos. Então, deixa eu falar aqui dos instrumentos. Instrumentos, tá? Quando a gente fala dos instrumentos, a gente tem três instrumentos. O PPA, que está no parágrafo 1º do artigo 165, a LDO, que está no parágrafo 2º do artigo 65, e a LOA, que vai estar lá no parágrafo 5º do artigo 65. Então, os instrumentos estão previstos no artigo 65 da Constituição Federal de 88, especificamente nesses parágrafos aqui, ó, 1º, 2º e 5º da Constituição. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala do PPA, o que a gente precisa lembrar? Que o PPA ele é feito de forma regionalizada. Ele é feito de forma regionalizada. O PPA ele é um instrumento de médio prazo que ele é feito para 4 anos, não os 4 anos específicos de governo, porque o PPA ele tem uma vigência do segundo ano de mandato até o primeiro ano de um novo mandato. Para quê? Para criar um elo entre governos, para que o governo faça não fique pela metade. O primeiro ano de governo sempre é colocar na prática um orçamento baseado num PPA do governo anterior, mas ele é feito de forma regionalizada porque ele pensa nas diversas regiões. União pensa nas diversas regiões, Estado pensa nas diversas regiões, município pensa nas diversas regiões, beleza? E ele faz um tal de DOM. O que é DOM? Diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. O que são diretrizes, objetivos e metas, professor? Ele vai buscar aqui exatamente encontrar caminhos, planos de ação, diretrizes, ele cria objetivos, ele cria metas. Para quê? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. E outras delas decorrentes. Então, quando o governo ele faz uma despesa de capital, por exemplo, construir escola, construir hospital, isso aí ele se divida, isso é fácil. O problema é manter esse negócio. Então, existem despesas decorrentes da despesa de capital. Isso é o que a gente chama aqui no conceito do PPA de ser decorrente da despesa de capital, beleza? E ele fala também os relativos aos programas de duração continuada. Duração continuada. Professor, que conceito estranho. Pois é, se você for ler lá no parágrafo primeiro, ele vai dizer: o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e as relativas às despesas decorrentes, né, dessas despesas de capital, e também as relativas aos programas de duração continuada. Então, eu estou colocando palavrinhas-chave, mas eu quero que você grave isso aqui, ó. Falou em DOM, diretrizes, objetivos e metas, é PPA, beleza? Joia? Isso aí ajuda demais. Vamos para a LDO. A LDO diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades. Ó. Enquanto o PPA fala de DOM, a LDO fala de MP, metas e prioridades. Então, a LDO ela vai buscar no PPA prioridades, que ela vai ser feita todo ano para quê? Para orientar a lei orçamentária anual. Então, ela faz isso e ela usa a política fiscal mais as metas, exatamente para fazer com que haja sustentabilidade da dívida pública. Então, tem a sustentabilidade da dívida pública, tá? Ele também vai orienta a lei orçamentária anual, então ele pega prioridades do PPA e orienta a LOA, ele faz o meio de campo, tá? Ele dispõe, a lei dispõe sobre alterações na legislação tributária. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando altera o tributo,
Isso vai alterar a receita no orçamento. Então, a lei de diretrizes orçamentárias ela vai dispor essas alterações. Não é que ela altera o tributo. Tudo que acontecer lá, ela vai trazer dentro da lei para quê? Para orientar a lei orçamentária anual. E aí ela faz o seguinte, ela estabelece uma política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá? Então ela faz tudo isso. A LDO faz todo esse papel, todo esse passo a passo, beleza? Quando a gente fala da LOA, a gente diz que a LOA é formada por três partes. A gente vai ter na LOA o orçamento fiscal, a gente vai ter na LOA o orçamento dos investimentos e a gente vai ter na LOA o orçamento da Seguridade Social. Ah, professor, beleza, show de bola. Então, olha que bacana, que riqueza de informações eu estou trazendo para você. Isso aqui é muito cobrado em provas, tá? Então, fica atento, porque esse conceito é muito cobrado. Anota aí, tira o print da tela, grava principalmente DOM em PPA, MP em LDO, regionalizado é PPA. Se ele falar em orientar a lua, é LDO, tá? Então, esses pontos são importantes para a gente poder matar a questão. Belezinha? Volta então aqui. Olha só, vamos voltar na nossa tela então. Por que o item está errado, professor? Porque ele fez uma mudança. Ó. MP não é PPA, é LDO, tá? E falar em DOM, diretrizes, objetivos e metas, não é LDO, é PPA. Ele inverteu as informações, beleza? Mas ainda falou também, ó, a diretriz da política fiscal em consonância com a trajetória, tudo é LDO, beleza? Despesas de capital das decorrentes, tudo é PPA, né? Questão 5, diz assim, ó, durante o ciclo orçamentário, na questão de número 5, ele diz: durante o ciclo orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ó, define diretrizes, programas, objetivos e metas. É como se você estivesse dizendo o DOM: diretrizes, objetivos e metas. É a LDO que faz o DOM? Não, quem faz é o PPA, você já matou a charada. O item está errado. Olha que bacana. Se você fizer muitas questões de PPA e LDO, você vai ver que ele mistura os conceitos de PPA e LDO. Aprender esses conceitos, cara, fica muito fácil da gente acertar a questão. Beleza? Vamos para a questãozinha de número 6? Vamos lá. Questão número 6 diz, ó, a regra de ouro prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que nenhum ato que provoque aumento da despesa de pessoal poderá ser editado nos 180 dias anteriores ao final da legislatura ou do mandato do chefe do Poder Executivo. Professor, não sei não. Pois é, mas esse item está errado. Professor, por que está errado? É o seguinte, a regra de ouro, ele consta do artigo 3º, tá? Opa, artigo 3º não, desculpa. Artigo 167, tá? Inciso 3 da Constituição Federal de 88. A regra de ouro ele vai dizer o seguinte, ó, você não pode fazer uma despesa de capital maior do que uma operação de crédito. O que ele quer dizer com isso? É o seguinte, despesa de capital você faz quando você gera, por exemplo, um investimento. Então, imagina que você fez aqui um investimento. Você construiu um hospital, uma escola, tá? Quanto custa esse hospital, essa escola? 100 mil. Aí você fez uma operação de crédito, que é isso, um endividamento. Então, o que ele está dizendo? Você não pode, por exemplo, fazer uma despesa de capital maior do que a operação de crédito. O professor pode fazer um investimento maior do que o endividamento? Você até pode quando você usa créditos adicionais. Mas a regra de ouro diz o seguinte, cara, numa situação como essa, deixa eu apagar aqui, ó. Numa situação como essa, o ideal é fazer o seguinte, é que a despesa de capital seja maior, seja igual à operação de crédito. Por que igual, professor? Porque é o seguinte, você vai se endividar exatamente no valor da despesa de capital, no valor que você vai investir. Se você vai, por exemplo, fazer com 100 milhões de reais, por que você vai pegar um valor de 120 milhões de reais? O que você vai fazer com esses 20? Então, o ideal é você ter essa ideia dessa igualdade entre a despesa de capital e a operação de crédito. Aí ele não está na lei de responsabilidade fiscal e nem fala dessa situação de pessoal e 180 dias anteriores. Então, o item aí está errado, tá? Vamos para frente, vamos lá. Mais uma questão, questão 7 chegando. Questão 7 que vai e diz o seguinte para a gente, ó. O que diz a questãozinha número 7? Ela vai lá dizer assim: conforme a Lei 4.320/64, o controle da execução orçamentária compreenderá, entre outros aspectos, a legalidade dos atos que resultem na arrecadação da receita e a realização da despesa
e o nascimento, a extinção de direitos e obrigações. O item está certo. Vamos entender. Aqui ele está falando do famoso ciclo orçamentário. Um ponto também que a banca Sebrasp gosta muito de cobrar. O que é o ciclo orçamentário? Também chamado de processo orçamentário, é composto por 4 etapas. A gente tem a elaboração do orçamento, depois a gente tem uma discussão e aprovação desse orçamento, depois a gente tem uma execução desse orçamento e, por fim, a gente tem um controle desse orçamento. Beleza? Como é que isso ocorre, professor? Isso ocorre assim, ó. Vamos pegar uma canetinha em preto para a gente colocar aqui as informações. Isso vai ocorrer assim, ó. Imagina que você tem dois exercícios financeiros, 2024, 2025. Então, o orçamento ele vai ser elaborado. A gente elabora em 2024 o orçamento, beleza? Esse orçamento ele vai ser discutido, ele vai ter um prazozinho aqui de discussão ainda em 2024, tá? Quando eu saio lá com a lei orçamentária aprovada pelo Legislativo, ele vai ser executado em 2025 e vai ser controlado lá em 2026, tá? O que ele está falando é o seguinte, ó, esse controle aqui, ele vai observar o que foi feito no Executivo aqui, ó, o que foi feito a arrecadação da receita, a realização da despesa, se foi legal, se houve um nascimento ou extinção de direitos ou atos, né? O controle é feito exatamente para avaliar essa situação, por isso está certo. Só que vamos lembrar, nesse esqueminha, que existem aqui momentos, né? Ou seja, a Constituição determina que tudo tem iniciativa de quem? Do Poder Executivo. Quem elabora a lei orçamentária anual, quem elabora o orçamento? Poder Executivo. Agora, quem vai discutir, quem vai aprovar? Os representantes eleitos pelo povo, Poder Legislativo. Ele transforma em lei. Porque, de um lado, veja só, vai entrar a proposta de lei orçamentária anual, a gente chama de PELOA, do outro lado sai uma lei orçamentária anual, aprovada. Essa lei ela entra em execução, e aí quando entra em execução, ele volta para a mão de quem? Do Poder Executivo, e aí quando vai lá para o controle, ele volta para a mão do Poder Legislativo, só que agora com auxílio do Tribunal de Contas, que vai avaliar as contas que foram feitas ali do orçamento. Então, assim ocorre o nosso famoso ciclo orçamentário. Tranquilo até aí? Ah, professor, beleza, beleza, beleza. Ótimo. Vamos para frente, vamos lá. Olha só. Questão 8. Questão 8, ela vai lá e diz o seguinte para a gente, ó. As unidades orçamentárias integram o sistema de planejamento e orçamento e ocupam o maior nível da classificação institucional, sendo responsável pela apresentação da programação orçamentária detalhada da despesa por programação e subtipo. O item aqui está errado. Professor, por que o item está errado? Vamos lá, olha só. Quando a gente fala da situação de classificação, a gente tem a classificação da despesa. Classificação da despesa. Por quê, professor? Existe um princípio que diz que a gente precisa classificar a receita e a despesa. A gente precisa especificar. Dizer a verdade de onde eu estou pegando o dinheiro, ou seja, qual é a origem da receita, e para onde eu vou aplicar esse dinheiro, qual é a aplicação dessa despesa. Só que existem 3 formas de classificação básicas da despesa. A gente tem a classificação funcional, a gente tem a classificação institucional e a gente tem a classificação programática. Além dessas, tem a classificação por natureza da despesa, que também é muito cobrada. Mas vamos falar dessas aqui, ó. Quando a gente fala de classificação funcional, a gente está querendo responder o seguinte: qual é a área que está sendo atingida por essa despesa? Quando a gente fala institucional, a gente pergunta quem está gerando essa despesa. E quando a gente fala programática, a gente pergunta qual programa que está sendo aí utilizado com essa despesa, né? Esse dinheiro está sendo usado em qual programa? Então, na classificação da despesa, a funcional, ela vai dividir aqui, ó, a classificação da seguinte forma. Ela vai dividir em função e subfunção. Então, a classificação vai dizer que ela vai existir aqui o que a gente chama, ó, de função e subfunção. Quando ela vai para institucional, a gente divide em 2 também. Em que, professor? Institucional divide em órgão e a chamada unidade orçamentária. Então, veja que ele misturou. Ele falou de unidade orçamentária, diz que ocupa o maior nível, já não é o maior nível, né? Da classificação institucional, não. Da classificação institucional, certo? Ele falou da institucional, perfeito. Até aí, certo.
tá? Ó, sendo responsável pela apresentação e programa orçamentário. E aqui tem um erro, ó. Detalhado por programação e subtítulo. Opa, aí está um erro. Por quê? Porque quando ele fala de programa, ele está falando da programática. A programática vai trazer exatamente os famosos programas. Só que esses programas, eles vão se converter lá na Lua em três coisas, ó, em projetos, atividades e operações especiais. Então, aqui a questão, até certo ponto, ela até trouxe uma informação interessante, mas ele erra já dizendo que é o maior nível. Não é. O maior nível é o órgão, seguido de unidade orçamentária. Nacional, maior é função, seguido de subfunção. Programática, são os programas divididos em projeto, atividade e operações especiais. Tranquilo? Então, aí é uma classificação da despesa. Na verdade, são três classificações, né? São bem cobradas e a gente precisa estar atento a essas informações, porque essas informações elas constam sim em provas de concurso do Sebrae, tá bom? Vamos para frente, vamos lá? Questão de número 9. Questão número 9, então, chegando, que vai diz assim, ó. No que se refere ao sistema de planejamento e orçamento público no Brasil, julga o item seguinte. Então, vamos lá. Ele diz: a União, os estados, o DF e os municípios estabelecerão em atos próprios a classificação funcional de seus orçamentos organizados por funções e subfunções, em consonância com a estrutura de programas do sistema de planejamento e orçamento. Veja, funcional e programa se misturam? Não. Daí o item está errado. A gente acabou de ver que são classificações diferentes. Beleza, professor. Vamos para frente, vamos lá. Questão 10. Entre os parâmetros estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal para acompanhamento das metas e dos limites fiscais está o que a gente chama de receita corrente líquida, que no âmbito municipal é apurada sem deduções e transferências constitucionais. O item está certo. Olha só, isso é um conceito que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal é um ponto que, quando cobrado na nossa prova, deixa muita gente em dúvida mesmo. O que acontece? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi feita no ano de 2000, ela é a Lei Complementar 101 de 2000, e ela foi feita com a seguinte história, né? A gente tem a Constituição de 88, que ela trouxe ali a nova democratização, muito bacana, mas trouxe ali uma descentralização política, porque criou novos entes, criou os municípios que não existiam. Então, ó, deu autonomia orçamentária e administrativa para a União, Estado, DF e municípios. Cada um agora tem que elaborar seu orçamento. Só que eu também tenho que estruturar isso. Então, nessa estruturação rápida, o que acontece? Muita gente que prestava serviços para Estado, para município, virou servidor sem fazer concurso público. Foi o fenômeno que a gente chamou de trenzinho da alegria. Então, sim, esse pessoal mais antigo é um pessoal que muitas vezes entrou no serviço público sem fazer concurso público. Inchou a máquina pública. Esse inchaço da máquina pública tem uma visão deturpada do servidor. E aí, o que acontece? Essa visão deturpada fez com que elegêssemos o Collor de Mello no ano 90, 2 anos depois, com o slogan Caça aos Marajás, que a lógica é dizer que eu vou caçar as pessoas que mamam na teta do governo, que é o servidor público. 5 anos depois, nós trouxemos à tona o Plano Diretor de Reforma da Palha do Estado, em 95, de Brescia Pereira. Esse plano trouxe no Brasil a implementação do modelo gerencial. Ou seja, o Brasil ainda tinha um modelo burocrático, não entregava nada ao cidadão, com a visão deturpada do servidor. 7 anos depois da Constituição, ó, em 1995, a gente precisa trazer um novo modelo dizendo, não, agora a gente vai entregar a você, cidadão, um serviço público de qualidade e excelência, e o cidadão precisa acreditar nisso. E não foi fácil implementar o modelo gerencial, né? Então, para poder corroborar com o modelo gerencial e trazer melhorias do modelo gerencial, com o passar do tempo, a gente precisou aplicar algumas leis. E a primeira delas foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, 5 anos depois. No ano 2000, a gente trouxe a lei que responsabiliza o uso dos recursos públicos. Olha como é interessante você entender isso. Por quê? Entendendo isso, você entende que essa lei ela tem uma grande influência e uma grande participação nesse processo de ajuste aí da máquina pública. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela traz muitos conceitos novos, conceitos esses importantes que são cobrados pela banca Sebrae. Esse histórico que eu contei para vocês também tem questão do Sebrae falando sobre isso em administração pública. Então, fica atento, porque as disciplinas, ó, se entrelaçam, tá? Vem para cá, então. A questão está certa por quê? Porque lá no artigo 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem alguns conceitos. Dentre eles, a gente tem o conceito de receita corrente líquida.
O que é a receita corrente líquida? Ele é o somatório do que a gente chama de receita corrente, Então, a receita corrente é a receita corrente bruta, né, ou receita corrente, que ela está prevista lá no artigo 11 da Lei 4.320 de 64, tá? Lá a gente tem a classificação de receita, e se a gente somar toda aquela receita corrente, é o que a gente tem, né? Só que desse valor aí, a gente vai deduzir algumas informações. Deduzir o quê, professor? Depende. Estamos falando da União? Estamos falando dos estados? Ou estamos falando dos municípios, tá? Nesse caso, quando eu falo da União, eu vou ter que deduzir, olha só, as transferências que a União faz para o Estado ou que a União faz para municípios. Do Estado, as transferências que os estados fazem para os municípios, tá? E para os três eu vou ter que deduzir também as contribuições sociais para a previdência dos servidores, no caso aqui da União, a contribuição social, contribuições sociais para a previdência dos servidores, no caso aqui do Estado, e as contribuições sociais para a previdência dos servidores do município, beleza? Então, nesse caso aí, no município, ó, eu não deduzo transferência, percebeu? Transferência só vou deduzir onde? Ó? Na União e nos estados. Então, diz, ó, é apurada sem deduções de transferências no âmbito municipal. Por isso que o item está certo. Belezinha? Joia, professor, beleza. Então, vamos para a questão de número 11, vamos lá. Questão número 11 chegando para você na tela. É uma questãozinha que diz assim, ó. À luz da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o próximo item. Então, vamos julgar o próximo item. Vai lá, diz. A Lei de Responsabilidade Fiscal atribuiu novas funções à Lei de Diretrizes Orçamentárias, além daquelas já constantes na Constituição de 88, sendo uma dessas inovações o anexo de meta fiscal, instrumento do qual são estabelecidas metas anuais relativas à receita, despesa, resultado nominal e primário, montante da dívida pública. O item está certo. Veja, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai dizer o seguinte, ó, além do que diz o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, ou seja, aquele conceito que a gente viu, né, clássico da Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, além do que diz a Lei de Diretrizes Orçamentárias nesse artigo, né, eu devo somar a essas informações algumas coisas. Então, ele vai dizer que a LDO, aqui, ela deve trazer, né, o artigo 4º, ela vai trazer isso aqui, ó. Ela deve trazer o quê, professor? Ela deve trazer, ó, situações relativas a normas de limitação de empenho, ela deve trazer normas sobre controle de custos, ela deve trazer normas ou critérios sobre transferências e ela deve trazer o equilíbrio entre receita e despesa. É isso que a LDO tem que trazer. Só que, além disso, ela diz que a LDO ela também vai ser formada por anexos. Ela vai dizer que também tem anexos, tá? Que anexos são esses, pessoal? A LDO também terá anexos, é o que diz o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que anexos são esses? A gente tem um anexo de meta fiscal, a gente vai ter o anexo de risco fiscal, a gente vai ter o anexo da política monetária, creditícia e cambial. Nesse caso aqui, somente a União, tá? Só para a União, tá? Essa política monetária, creditícia e cambial. No mais, a meta fiscal e o risco fiscal são anexos que a LDO deve trazer para todos os entes, tá? Então, anote aí a informação, ele fala de anexo de meta fiscal, é isso mesmo, tá lá no artigo 4º da LRF, portanto, o gabarito aí da questão 11 é mesmo correto, beleza? Vem para cá. Vamos para a questão de número 12. Questão 12 chegando aí na tela para a gente, tá? Vamos então falar da questão número 12. Uma questãozinha que vai lá e afirma o seguinte. Ó, o que diz a questão 12? Ó. Integram as diretrizes orçamentárias o equilíbrio entre receita e despesa, beleza? Controle de custos, metas e riscos fiscais, a distinção entre despesa primária e secundária entre obrigatória e discricionária, o orçamento fiscal da Seguridade e meta de inflação. Orçamento fiscal e Seguridade, isso aqui é LOA. Distinção entre despesa primária e secundária, não. Meta de inflação também não. Então, na verdade, a meta de inflação até que vai, porque é política monetária creditícia e cambial.
Mas, ó, meta e risco fiscal, controle de custo, equilíbrio, tudo isso tem. Mas distinção entre despesa primária e secundária, orçamento fiscal e seguridade, isso é LOA. Então, o item está errado. Olha, misturando as informações, né? Então, o item aí 12 é um item errado. Vamos para o item 13, vamos lá. Ó, os limites orçamentários e financeiros estabelecidos que impedem parcialmente a movimentação e empenho de despesas, e também a movimentação financeira de despesa empenhada, e as inscritas em registro a pagar com bloqueio de dotações, são conhecidos como contingenciamento e se apoiam na lei de responsabilidade fiscal. O item 13 é um item certo. Como assim, professor? Seguinte, a gente tem o PPA, tá? A gente tem a LDO e a gente tem a LOA. Na lei orçamentária anual, a gente bota em prática, ele é operacional, a gente bota em prática receita e despesa. Só que os conceitos vão dizer o seguinte, ó, a LDO ela vai pegar prioridades do PPA e ela vai orientar a lei orçamentária anual. Então, o que acontece? O PPA tem uma visão estratégica, a LDO é uma visão gerencial e a LOA tem uma visão operacional, tá? Portanto, o PPA ele tem uma vigência de 4 anos. A LDO ela é feita todo ano. E a LOA vai ter uma vigência de 1 ano. Beleza, professor, mas o que isso tem a ver com a questão? Vamos lá. Seguinte, você observando que a LDO é gerencial e a LOA é operacional, quando você fala de normas sobre limitação de empenho, ou ainda normas sobre controle de custos, né? A gente está dizendo que eu tenho que limitar as despesas. Essas normas são trazidas da LDO. Mas quando a gente fala de limitação de empenho na prática, que é limitar, reconhecer despesa, ou controlar os custos, isso acontece efetivamente na LOA. Então, se ele acontece efetivamente na LOA, é o que o governo diz o seguinte, cara, eu não estou com dinheiro suficiente, eu preciso fazer o chamado contingenciamento. Contingenciamento é segurar a ponta de não gerar despesa. Então, esse contingenciamento, é exatamente o que ele chama aqui, ó. Contingenciamento é exatamente quando o empenho da despesa e a movimentação da despesa são escritos em registro a pagar e ele impede parcialmente essa situação. Então, isso se apoia na lei de responsabilidade fiscal? Sim, com toda certeza. O gabarito da questão está certinho. Ah, professor, beleza, joia. Vamos para mais uma questão, vamos lá? Questão 14, vamos embora. Questão 14, então, chegando aí para a gente. Questão 14, que vai lá e diz assim, ó. Considerando o disposto na Lei 4.320 de 64, o orçamento adotado no Brasil, as disposições da Lei de Responsabilidade e a Receita Pública, julgo o item que se segue. Então, ele diz, é admitido ao ente público renunciar à arrecadação e, por conseguinte, ao acolhimento da Receita Pública, desde que a perda seja compensada, por exemplo, por meio de incremento de alíquotas tributárias ou da criação de novos tributos. Professor, ele pode renunciar à arrecadação? Pode. Tá? O item 14, portanto, é um item certo. A isso a gente dá um nome. Lá na lei de responsabilidade fiscal, a gente chama de renúncia de receitas. O que são renúncias de receitas? É o governo dizer, cara, eu não vou arrecadar essa receita. Por quê? Porque isso talvez gere um impacto econômico bacana. Eu vou deixar de cobrar de certa classe ou de certo setor econômico, porque isso vai gerar um resultado bacana. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, toda vez que ele for pedir renúncia de receita, ele tem que apresentar um relatório de impacto orçamentário financeiro. Para dizer, peraí, eu não vou cobrar, porque isso vai gerar mais empregabilidade. Por exemplo, vou deixar de arrecadar imposto do setor automobilístico e gera mais empregabilidade. Beleza? Nesse caso, ele tem que apresentar esse relatório dizendo por que ele vai deixar de arrecadar esse valor. Né? Isso é a renúncia de receita que é trazida na lei de responsabilidade fiscal e é algo que pode acontecer naturalmente. Só que ele precisa compensar essas informações. Como é que ele vai compensar? A compensação ela vem, ó, incremento de alíquota ou criação de novo tributo. Então, precisa dizer como ele vai compensar aquilo. Por quê? Porque ele vai impactar nas contas públicas. Conta pública não serve só para o executivo, serve para o executivo, legislativo, judiciário, serve para todo mundo. Então, ele precisa comprovar aquilo. Tipos de renúncias de receitas. A gente tem aqui, ó, a
a remissão. O que é anistia ou remissão? Perdão da multa e perdão da dívida, tá? A gente tem a isenção de tributos, ó, em caráter não geral, ou seja, eu preciso isentar, mas de forma específica. Eu tenho a redução de tributos, né? Eu tenho o chamado crédito presumido. Eu tenho a situação de subsídios que o governo dá. Então, acaba sendo também uma situação de renúncia de receita, porque está tirando dinheiro do bolso para ajudar algumas empresas. Então, são alguns tipos de renúncia de receitas presentes ali na Lei de Responsabilidade Fiscal, questão 14, portanto, questão certa, tá? Vamos para a questão de número 15? Vamos lá, questãozinha de número 15 chegando na tela para você, e ela diz assim, ó, as medidas de compensação, olha, mais uma questãozinha falando a mesma coisa, ó, da renúncia de receita, centra-se no aumento de outras receitas públicas e não admite a redução de despesa como medida para tal finalidade. O item está certo, tá? Ela vai centrar no aumento de outras receitas. Por exemplo, no incremento de alíquota já existente ou na criação de tributos. Ele não vai focar em redução de despesas. Isso aqui não pode acontecer mesmo, não. Ah, professor, beleza, show de bola. Então o item está certinho. Maravilha, vamos lá então. Vamos para frente. Questão 16. Questão 16 vai lá e diz assim: o limite máximo das despesas com o pessoal dos entes da federação será estipulado em função da receita corrente líquida, correspondendo a 65% de tal receita no caso dos municípios. O item está errado. Veja, uma coisa importante na LRF é o seguinte: a gente pega lá no conceito inicial, no artigo 2º, o conceito da receita corrente líquida, a gente já viu o que é, né? E ele vai trazer aqui no artigo 19, 20, 21, o limite de gasto pessoal. Lembra da historinha que eu contei para você? De que o servidor ficou com a visão deturpada pela sociedade porque teve o trenzinho da alegria, né? Então, o que que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, ela limitou a despesa do pessoal para dizer, não, 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 o problema não é servidor, porque cada ente tem um limite de gasto pessoal. E esse limite de gasto pessoal é baseado em quê? É um percentual da receita corrente líquida. Ah, professor, beleza. Então, vamos aprender isso, ó. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. O artigo 19 chega lá e diz assim: existem os famosos limites de gastos com o pessoal. E esse limite de gastos com o pessoal é o limite que vai estabelecer o seguinte, ó, o artigo 19 diz, cara, na União, no Estado e nos municípios, existe um percentual da receita corrente líquida que eu tenho que observar. Que percentual é esse da receita corrente líquida? Vamos lá. No caso da União, dos Estados e dos municípios, tem um percentualzinho que a gente tem que lembrar sempre. Ó. União, o máximo é 50%, o Estado, o máximo é 60% e o município, o máximo é 60%. A questão falava 65%, tá errado, né? Beleza. Só que a gente tem aqui uma outra ideia, porque eu posso dividir isso aqui por poderes. Você tem aqui o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público. Ah, professor, beleza, joia. E aí, o artigo 20 vai dizer, cara, então a gente vai dividir esses 50, 60, 60 por poderes. Então vamos lá. Ele vai lá e diz assim, ó. No caso do município é fácil, porque não tem judiciário nem Ministério Público, então ele pega 54% e dá ao Estado, ao Executivo, e 6% vai para o Legislativo. O Judiciário, tanto faz na União do Estado, também vai ter 6%. Beleza? Aí vamos começar pelo Estado. O Estado, ele tem números inteiros. Ó. O Executivo fica com a maior parte, 49%. O Legislativo fica com 3%. E o Ministério Público, 2%. Somando assim, 60%. Beleza? No caso da União, os números são quebrados. 40,9%, Poder Legislativo 2,5% e o Ministério Público 0,6%. Beleza? Eu só preciso lembrar desses percentuais? Sim. Você viu na questão que ele trata desses percentuais, né? Trata desses percentuais e é importante que você entenda isso. Importante ainda entender que os artigos 21, 22, 23 vão falar de limites. A gente tem dois limites aqui, ó. Limite de alerta e a gente tem um limite prudencial, tá? O que é o limite de alerta? Limite de alerta é quando ele chegar em 90% do percentual. Quando chegar em 90% desse percentual que você vê aí na tabelinha, o que ele vai receber? Ele vai receber um aviso do Tribunal de Contas da União.
Esse aviso é um alerta, ó, já chegou em 90% do gasto pessoal. Vai querer continuar? Opa, cuidado. O limite prudencial é quando ele chega em 95% do percentual. Se ele chegar em 95% do percentual, o que vai acontecer? Começam a acontecer algumas sanções. Professor, se ele chegar a 100%, aí a lei obriga ele a reduzir, né? Pelo menos um terço desse custo aí nos meses seguintes. Então, ele precisa fazer essa redução, sendo obrigado, inclusive, a cortar pessoal. Ele pode até dispensar servidores efetivos, tá? Ah, professor, mas vai dispensar? Não, cara, é muito difícil, porque aqui envolve todo mundo, terceirizado, temporário, cargo em comissão. Então, ele vai primeiro tirando esse pessoal, depois ele consegue chegar lá no pessoal efetivo, mas é muito difícil chegar porque o governo vai errar a mão e precisa atender a lei, precisa seguir o princípio da legalidade, né? Então, observando esses percentuais é importante para não incorrer em problemas, ok? Questão então certa, tira o print dessa tela com esses percentuais, esses números, vem para cá. Questão 16, o item aqui está errado porque fala em 65%, né? Tá? E a gente sabe que a receita corrente líquida dos municípios é 60% e não 65%, tá? Vamos para a questão 17? Vamos lá. Questão 17, então, chegando, ela vai lá e diz o seguinte para a gente, ó. Se um servidor da Câmara Municipal de Mossoró, né, aposentar-se e passar a receber seus proventos do Instituto, né, de Previdência Própria dos Servidores do Município, tá? A autarquia previdenciária que integra o Poder Executivo Municipal, o gasto com os proventos desse servidor inativo será incluído no percentual da despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Mossoró. Despesa com o pessoal do Poder Executivo do município de Mossoró, se ele está tirando da receita, veja, existe o valor que é retirado dos cofres públicos aqui do município, ó, município, e toda vida que o cara que trabalha lá, ele contribui com um valorzinho, e esse valorzinho que ele contribui para a Previdência, aquela contribuição social que a gente viu lá, ó, ele cai no cofrezinho de quem? Cofrezinho do regime próprio dos servidores. A autarquia previdenciária que guarda esse valorzinho para quê? Para exatamente remunerar os inativos. Ó. Então, o inativo é pago pelo valorzinho do RPPS. O ativo aqui, ó, os ativos são pagos por quem? Pelo cofre público aqui do município, tá? Então, o gabarito da questão 17 é um gabarito mesmo errado. Ah, professor, então o gabarito 17, ele é um gabarito errado. Exatamente, um gabarito errado, porque ele diz que o inativo também é pago pelos cofres públicos. Não, o inativo é pago à parte pelo regime próprio dos servidores. Gabarito errado. Vamos para 18, vamos lá. Questão 18 diz assim: conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma instituição financeira estatal não pode pactuar a operação de crédito com o ente da federação que seja, ao mesmo tempo, seu controlador e o beneficiário do empréstimo. Contudo, em razão de sua estratégia, ela pode comprar títulos da dívida de emissão da União diretamente do mercado. O item está certo. Olha o que acontece. Ó. Imagina, por exemplo, você tem um ente, União, e tem um Estado. Tá? União, por exemplo, ele está aqui, ó, controlando o Estado e o Estado está sendo beneficiário. Ele é beneficiário de algum valor que a União está passando para ele. A União está passando um valor para o Estado, então ele é beneficiário. Beleza? Aí o Estado resolve fazer o quê? Ele resolve fazer uma operação de crédito. Ele pode, por exemplo, fazer uma operação de crédito, ó, uma operação de crédito, ou seja, um endividamento, junto à União, que já está dando valor a ele, a lei de responsabilidade fiscal vai lá e diz assim, ó, pode não, meu filho, pode não. Mas ele pode, por exemplo, ó, pegar e comprar aqui, dizer assim, cara, eu quero comprar títulos públicos. Posso fazer isso? Pode. Esse título público vai gerar um endividamento de quem? Da União. Só que a União, ela vem através do Banco Central, que emite os títulos públicos, e esses títulos públicos estão disponíveis para quem quiser comprar no mercado. Esse tipo de operação de crédito pode acontecer. É uma operação de crédito da compra de títulos públicos que é feita nesse momento. Ele vai dar dinheiro à União. Ah, professor, beleza. Ele pode comprar isso? Pode. Ele pode fazer esse tipo de operação de crédito? Pode. Nesse caso, o item está certinho. Questão 18, o item está certo.
Percebeu aí que nessa questão 18 existe um porém, né? Qual é o porém? Se eu tenho um ente que está me ajudando, eu tenho um ente que está me auxiliando, está me dando recurso, ele é um controlador, e eu sou um ente que sou beneficiário, eu não posso, por exemplo, chegar para ele e dizer, ei, cara, me empresta mais dinheiro aí. Não, ele já está te ajudando. Mas existe um caso que é a União, através da política monetária, lá do Banco Central, vender títulos públicos que qualquer pessoa pode adquirir. Você pode, como pessoa física, adquirir títulos públicos. Ou pessoa jurídica pode adquirir títulos públicos, seja ela privada ou pública, ou seja, pode ser uma empresa, pode ser um ente público, né? Pode ser um estado, um município, enfim. Ele pode adquirir esse título público. O que, é que ele está fazendo? Nesse momento, ele está emprestando dinheiro ao governo. O governo está pegando esse dinheiro e o governo está se endividando. Então, o governo, a União está se endividando, posteriormente ele vai resgatar o título. Quer resgatar o título? Pegar de volta. Então, ele vai pegar de volta esse título, significa dizer que ele vai lá e compra de volta e paga a você uma taxa de juros. Por isso que a gente fala no mercado que título público é um investimento. Para a gente é um investimento. Por quê? Porque a gente está emprestando dinheiro ao Estado, beleza? Para o Estado é um endividamento. É uma operação de crédito. Ah, professor, beleza. Tranquilo. Então, questão 18, o item está certo. Vamos para a questão 19, vamos lá. Questão 19 chega e diz o seguinte, ó. Questãozinha 19 vai lá e vai dizer assim: a lei de responsabilidade fiscal, ela autoriza a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento da despesa corrente, exceto para a cobertura de débito ou regime próprio dos servidores públicos. É errado. Olha o que ele está dizendo, é o seguinte, ó. Imagina que a receita de capital é uma receita que ela entra pontualmente, tá? Receita corrente é uma receita que entra constante, entra o tempo todo. Então, imagina o seguinte, ó. Como a situação de receita corrente, ela geralmente está ali para quê? Para gerar uma despesa corrente, tá? Me dê exemplo aí, professor. Como exemplo, na receita corrente, a gente vai ter a receita tributária. Então, os tributos servem para quê? Servem para pagamento de pessoal, que é uma despesa corrente. A receita de capital vai servir para quê? Ela vai servir para uma despesa de capital. Então, olha que interessante. Ó. Receita de capital, uma delas seria, por exemplo, as operações de crédito. O que é operação de crédito? É endividamento. Endividamento. O governo se endividou, beleza? Para quê? Para fazer um investimento. Então, o governo quer, por exemplo, ó, fazer a construção de uma escola. Para isso, o que o governo faz? Ele pega dinheiro emprestado. Tranquilo até aí? Jóia. Então, eu não posso pegar a receita de capital para gerar uma despesa corrente. Já imaginou o governo se endividar? Olha só, as contas públicas estão lascadas, né? E se o governo se endividar para pagar pessoal, meu irmão, isso aqui está mostrando que o Estado está mal das contas, percebeu? Então, diz, ó, a lei de responsabilidade fiscal autoriza a aplicação de receita de capital, operação de crédito, derivado da alienação de bens. O que é alienação de bens? Venda de imóveis. Então, o governo está vendendo imóveis, por exemplo, está privatizando, por exemplo, né, os direitos que integram o patrimônio para o financiamento da despesa corrente. Então, ele pode vender imóvel para pagar pessoal? Não faz sentido, percebeu? O item, portanto, é um item errado, né? O governo estaria mal das pernas se ele estivesse realmente fazendo isso. Então, questão 19, o item está errado. Beleza? Show de bola. Vamos para a questãozinha número 20, vamos lá? Questãozinha número 20 chega e diz assim, ó. A escrituração dos restos a pagar. O que são restos a pagar, professor? São despesas que elas são empenhadas no exercício e pagas no outro exercício. O que é empenho e pagamento? São estágios da despesa. Então, a gente precisa aprender os estágios da despesa, né? Eu empenho, liquido e pago. Então, quando eu empenho no exercício e pago no exercício seguinte, eu tenho um resto a pagar. Então, ele diz, a escrituração dos restos a pagar deve evidenciar a avaliação da dívida pública no período e o seu detalhamento deve indicar, no mínimo, a natureza e o tipo de credor. O item está certo. Porque veio. A regra geral é que acontece o seguinte, ó, dentro de um exercício financeiro, por exemplo, 2024, você segue o padrão dos estágios da despesa. Você empenha, você liquida e você gera o pagamento. Então, você tem o empenho, a liquidação e o pagamento. Só que quando a gente fala de restos a pagar, ele é algo que é mais estranho. Porque veja, restos a pagar é aquilo que você empenha no exercício, então você empenhou nesse exercício,
Mas você só fez o pagamento no exercício seguinte. Eu sou como assim? Existem casos em que você reconhece a despesa no exercício, mas o pagamento só vai ocorrer no exercício seguinte. Vai depender de situações onde a liquidação ela pode ocorrer ainda em 2024 ou 2025. A gente não está entrando no mérito. Só quero que você entenda que a gente vai pagar isso. Empenhou em um, paga no outro. Então, veja, aqui exige um maior detalhamento, percebeu? Que, ó, deve evidenciar a variação da dívida pública, ou seja, qual é a dívida que está ocorrendo aqui para cá, no período, e o seu detalhamento deve indicar, no mínimo, a natureza e o tipo de credor, ou seja, quem é que vai receber aquele pagamento lá do outro lado. Beleza, o item importante está certo. Imagina, por exemplo, se o resto a pagar estiver ocorrendo, né, numa situação de um governo para o outro, de um ano, né, de governo para outro. Então, isso aí pode gerar muitos problemas. Tranquilo? Beleza. É isso aí, turminha. Ó. Com essas questões, a gente vai aí encerrando essa parte, né, inicial aqui da nossa live de resolução de questões de administração financeira orçamentária, para você entender como a AFO é cobrado, né? É uma disciplina técnica que exige bastante do candidato, realmente vai exigir que as pessoas elas tenham aí uma visão geral de orçamento, questão sobre receita, sobre despesa, né? Eu deixo aqui meu muito obrigado a você. Deixo também o meu Instagram, para quem não anotou, né? @prof.fabiolobo. Qualquer dúvida é só mandar um direct. Lá também a gente tem um linkzinho que leva para um grupo lá no Telegram, que a gente está sempre trazendo dicas, tá? De administração, de AFO, enfim. Fique à vontade de você entrar lá no nosso grupo e, de alguma forma, né? A gente poder colaborar e contribuir nesse processo, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas com relação a isso, né? Deixa eu ver se vocês têm dúvida com relação ao que a gente trouxe. Deixa eu abrir aqui o nosso chatzinho, colocar a galera aqui, ver se a galera tem dúvidas. Vamos lá. Ah, por enquanto não, né? Vamos ver só se a galera está aqui realmente acompanhando. Vamos lá. Deixa eu baixar mais um pouquinho, ó. Participantes, deixa eu ver aqui. Quem são os participantes, né? Ainda a Aline, a Ivonete e a Pamela. Então sejam todos bem-vindos, tá? É isso aí. Como eu combinei com você, nessa partezinha final, né? Eu queria que você tivesse aqui a, uma visão geral, né? Uma visão geral do caminho das pedras para estudar administração financeira orçamentária. Então, professor, eu quero aprender esse negócio. Eu nunca vi a administração financeira orçamentária, né? Por onde eu devo começar a estudar? Então, vamos fazer uma anotação sobre isso, para a gente poder entender o que a gente deve estudar e por onde devemos estudar, né? Vamos lá, então. Deixa eu pegar uma caninha preta aqui, para a gente escrever um pouco, tá? Então, olha só. Aqui é o seguinte. Primeiro, o que é AFO, né? Você já sentiu um pouquinho o drama do que é a administração financeira orçamentária. É uma disciplina que ela vai misturar, na verdade, uma ramificação do direito público chamado de direito financeiro, tá? Que trata sobre contas públicas, né? E esse direito financeiro aqui, ele vai trazer também uma informação aí para você. Ele vai trazer aqui uma informação para você, que é a informação sobre a parte de administração. Então, ele vai trazer também a parte de administração. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Me dê um feedback aí se está aparecendo essa tela preta, por favor. Me dê um feedback se está aparecendo essa tela preta, tá? Se não estiver aparecendo, eu vou recolocar aqui para você. Deixa eu colocar novamente aqui, ó. Beleza, voltei a tela, deixa eu colocar. Escurecer a tela. Deixa eu ver se aparece aí para você. Apareceu ou não? Não apareceu? Deixa eu fazer aqui um ajuste aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Tranquilo. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar uma paginazinha, colocar mais um aqui, ó. Ótimo. Perfeito. Resolvido. Tá? Então, vem para cá e a gente vai voltar aqui para falar. Olha só. Eu vou avançar. Pronto. Tá aí a nossa telinha. Então, vamos lá. Vamos falar de AFO, né? Está falando de administração financeira e orçamentária. A administração financeira e orçamentária, como eu tinha dito a você, ela é uma mistura de direito financeiro, é uma ramificação de direito público que trata sobre as contas públicas, beleza? E, né, a gente tem aqui a administração. Tá sim, ó, a Pamela estava dizendo que estava sim, mas a gente abriu aqui e deu certo, Pamela, ó. Então, a gente vai incluir aqui a administração, tá? Então, quando eu falar administração,
eu falo administração não só geral, eu falo administração geral, administração pública, inclusive o próprio direito administrativo. Ele entra aqui também no aspecto, né? Então, o direito financeiro ele vai tratar sobre a questão do orçamento público em si, da receita pública, da despesa pública, dos créditos públicos, tá? Então, tem momentos que o governo se endivida que a gente precisa entender esse endividamento, que são chamados créditos públicos. Belezinha? Jóia. Bom, visto isso, para estudar a AFO, o que eu preciso? Então, qual é o caminho? Ó, caminho das pedras. Então, você tem aqui, ó, várias pedrinhas. Qual é o caminho das pedras, né? Qual é o caminho das pedras aqui que eu vou utilizar para aprender a administração financeira orçamentária? Então, colocando aqui um caminho de pedras para mostrar a você qual o caminho que a gente deve seguir dentro da administração financeira e orçamentária. Beleza? Jóia. Então, esse caminho das pedras, ele vai mostrar aqui, ó, 3 passos importantes que você deve aprender na administração financeira orçamentária, tá bom? Então, o que a gente deve aprender aqui? Vamos lá. O primeiro ponto que você deve aprender na administração financeira orçamentária, começar por ele, é entender a Constituição Federal de 88. Toda a Constituição, professor, não. O que fala de finanças públicas é o que vem do artigo 63 ao 69. Mas eu vou dizer a você, como custo-benefício, que você estude os artigos, olha só, 165, 166 e 167. Cara, estou te pedindo um custo-benefício muito bacana. Por quê? A Constituição Federal de 88, ela traz muitos conceitos, como princípios, como classificação ali, conceito de PPA, e LOA, como ciclo orçamentário, como algumas outras informações de vedações, tudo isso está nos artigos 65, 66 e 67. Muitas questões são retiradas dali. Então, você tem que ficar atento a essa informação, porque muitas questões são retiradas exatamente dali, desses artigos. É uma leitura de 3 artigos para muitas questões. Cara, isso aí é um custo-benefício gigantesco, tá? Para concurso público, a gente tem sempre que ser mais estratégico. Então, aqui é um custo-benefício altíssimo para você, né? A gente tem mais um ponto. Qual é o ponto que a gente tem aqui, ó? A gente tem a famosa lei 4.320 de 64. O que é a lei 4.320 de 64, pessoal? A lei 4.320 de 64 é uma lei que trata sobre regras gerais sobre direito financeiro. Ela vai tratar sobre as regras gerais sobre direito financeiro. Que direito financeiro é esse? Esse direito financeiro que eu trouxe aqui como base da AFA. Então, essas regras gerais, né, elas existem e foram trazidas para dentro da Constituição, foram recepcionadas pela Constituição Federal, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente tem lá no artigo 63, inciso 1 da Constituição, a seguinte passagem: lei complementar irá tratar sobre finanças públicas. Mas essa lei, ela ainda não existe. Então, como ela ainda não existe, tem coisas que são colocadas lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é isso, a partezinha final da Constituição, trazendo informações transitórias ou temporárias até que essa lei possa ser estabelecida. Então, a gente recepciona a Lei 4.320 de forma muito calorosa, né? Que ela traz vários pontos importantes. Por exemplo, classificação de receita e despesa, artigo 11 e 12 da lei. Por exemplo, princípios, lá no artigo 2º, no artigo 6º e outros artigos. A gente tem vários princípios, né? A gente tem, por exemplo, o próprio ciclo orçamentário, o próprio conceito de créditos adicionais, que são créditos que são adicionados ao orçamento quando o governo precisa de mais dinheiro. Ele pode ter dinheiro em alguma fonte específica que ele vai lá buscar para poder gastar. Então, isso aí a gente chama de créditos adicionais. Está lá na 4.320, beleza? E, por último, e não menos importante, pelo contrário, né? A gente tem essa lei que pega muita gente, né? Que é a nossa Lei Complementar 101 de 2000. A nossa famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outras palavras, LRF. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, é uma lei super importante que você precisa aprender. Você viu aqui algumas questões, né? Tem muitos conceitos na Lei de Responsabilidade Fiscal, são conceitos importantíssimos, são conceitos trazidos aí para que a gente possa aplicá-los na resolução de questões e toda vez que você estiver fazendo uma leva de questões do SEBRAS,
você sempre procura resolver questões dos mesmos assuntos, porque assim você vai evoluindo na resolução de questões. Então, quanto mais você evoluir, melhor. Quanto mais você avançar, melhor, beleza? Ah, professor, é porque eu já ouvi falar também em alguns tais ali, ó, MTO e um tal de MCAS. Professor, o que é isso? Vamos lá. MTO e MCAS são manuais. MTO é o Manual Técnico do Orçamento e MCAS é o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, tá? Esses dois manuais, eles são feitos para quê? Para os servidores. Os servidores, quando entram lá no órgão público, seja União, Estado, DF, município, eles precisam entender um pouco dessa legislação. Como a legislação que a gente estuda de forma espaçada, né? O servidor ele não é obrigado a chegar lá e entender, estude a Constituição, veja 4.320, veja a responsabilidade fiscal. Não, existe um manual que compila tudo. Então, esse manual está trazendo o quê? Um resumaço dessas informações. Só que existem outras informações além dessas. O MTO é para usar no orçamento, basicamente na administração financeira orçamentária, no uso realmente administrativo das contas públicas. Já o MCAS, que é o Manual de Contabilidade Aplicada, ele também traz informações sobre a administração, mas ele traz muito mais informações sobre contabilidade aplicada ao setor público. Porque quando o governo ele termina de fazer toda essa administração do uso dos recursos públicos, a gente precisa fazer o balanceamento das contas. É o que a gente chama de trazer as diversas demonstrações contábeis da administração pública. A gente tem lá o balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço de variações patrimoniais. Então, a gente tem vários tipos de balanços que são utilizados lá. Então, nesse momento, a priori, para o seu concurso especificamente, que é PF administrativo, eu não indico muito a gente olhar para esses manuais, a não ser que a banca ela traga especificamente no seu edital, tá? Não sendo assim, focando nesses pontos aqui, ó, Constituição, 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal, já está de bom tamanho para a gente chegar lá e gabaritar a nossa prova de administração financeira orçamentária, beleza? Tira o print dessa tela, guarda essa informação, informações importantes aí para mostrar a você o caminho das pedras para o estudo da administração financeira orçamentária. Tranquilinho? Beleza? Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse material então, para a gente fechar aqui e bater o nosso papo final, né? Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver. Opa, beleza. Consegui? Joia, beleza, consegui. Então a gente voltou aqui, olha só, para a nossa origem, né? De informações, tá? Eu fico muito feliz e grato à plataforma Professor Soares, né? Sempre pelo convite de estar aqui com vocês, trazendo essas informações. Espero ter, de alguma forma, contribuído aí com informações relevantes. Eu sei que vocês estão fazendo um concurso para a PF, área administrativa, e muitas vezes vocês procuram muito olhar só para a administração geral, pública, né? O próprio direito administrativo, o pessoal gosta muito, mas é importante que você também esteja atento à parte da administração financeira orçamentária, já que é uma disciplina muito técnica, né? Não espere sair de tal para se preparar com excelência, com eficácia, né? Com efetividade. Estude a partir de já. Então, pegue o material, a gente já tem matérias teóricas aí no curso Soares, né? Temos aqui esses encontros de exercícios para que a gente possa ir evoluindo a cada encontro, entendendo como essa disciplina ela pode ser importante aí no seu certame, como ela de alguma forma pode auxiliar você a ganhar pontos dentro desse concurso que com certeza vai ser muito disputado, tá? Eu sei que você está focando talvez na Polícia Federal Administrativa, mas está fazendo também outros concursos administrativos, então é interessante você sim aprender a administração financeira orçamentária porque ela está presente em várias provas da área administrativa, inclusive provas que envolvem também a prova discursiva, né? Então a gente tem aí a prova discursiva, muitas delas cobrando a administração financeira orçamentária, o que deixa muitos alunos ali, né, a ver navios na hora de resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Bom, eu quero saber se o pessoal tem dúvidas, quem está nos acompanhando, se está tudo ok, se está tudo beleza. Se existe alguma dúvida, se persiste alguma informação, por gentileza, coloque aí no chat, tá? Tranquilinho, então? Beleza, é isso aí. É tudo certo, prof. Beleza.
Turminha, eu acredito então que a gente chegou ao nosso fim aqui da nossa aula de hoje. A gente então se encontra no próximo momento. Desejo a todos aí excelentes estudos e que Deus abençoe essa caminhada de vocês. Continuem firmes, porque com certeza vai fazer toda a diferença a gente chegar nesse objetivo final e alcançá-lo, tá? Forte abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.